Boa noite. Vamos entrando. Boa noite. Estão me ouvindo? Reginaldo, Aline, Jussara. Estão me ouvindo? Sim ou não? Ei, Ju, você tá me ouvindo bem, Ju? Ah, então tá. Ah, ótimo. Vamos deixar o pessoal entrar. O Fabiano vai demorar um pouquinho, alguns minutinhos para entrar. Ele já me sinalizou aqui. Mãe entrando. Aproveita aí e manda esse aviãozinho aí pro pessoal, para as gestantes, para as famílias, para as mães aí que vocês estão lembrando, para eles entrarem, para ter oportunidade de participar ao vivo da live. O Fabiano terminou a live lá na comunidade dele agora, né, de pais e filhos, então ele pediu uns minutinhos aqui só para ele se ajeitar lá para entrar essa segunda live, que ele tá numa jornada grande, né, Ju? Rayane. Aí a gente vai esperar um pouquinho aqui pra gente convidá-lo para entrar. Ah, e o Fabiano já entrou. Você pede, Fabiano, para entrar aqui? Não, Rayane, boa noite, Janice, Mães Seguras, boa noite, Fabiano. Enviou uma solicitação aqui para o Fabiano entrar. Boa noite, Janice. Ai, boa noite, Fabiano. Tudo bem? Seus 5 minutos foram rápidos demais. Pois é, eu saí de outra live agora aí. Boa noite a todos aí que estão ouvindo. Saí de outra live e minha bateria estava acabando aqui. Eu falei, você tem que deixar pelo menos uns 5 minutos para carregar, senão não conseguiria. Nossa, Não nem, conseguiria falar com nem o seu você. celular não está dando conta dessa jornada, não. Pois é, eu acabo esquecendo de ligar ele na tomada na hora de Né? falar. Quando eu vejo, já está acabando a bateria. É, aí ó, a turminha tá entrando, tem uma turminha boa entrando aí, ó. Pois é, as mamães aí, tem muitas Suas mamães mamães, isso, seguidoras você suas, tá. mães minhas também estão seguindo aí, bacana, muita gente bacana aí. Sim, que As mamães legal. da comunidade também. Tem as mamães que me acompanharam numa live de 2 horas lá na comunidade e já vieram para cá. Nossa. A Rayane é uma delas aí. Isso mesmo. Olha lá, 2 horas de live na comunidade. Era qual assunto hoje? Então, hoje é plantão Era de dúvidas, dúvidas? né? E como Ah, entraram plantão de. muitas mamães novas, então elas entram com muitas dúvidas, né? Querendo ajuda em colocar rotina, em colocar questão de sono, alimentação, a gente orienta Sim, tudo, né? De vacina e tal, isso. então acaba dando muito assunto lá, né? Então, e as minhas respostas são mais longas, né? Que eu gosto de explicar mesmo, né? De preferência, dar uma Sim, aula sobre aquele assunto, para não é, ficar nenhuma dúvida. E o que eu respondo para uma mãe serve também para outras mães, né? Então, se uma mãe, sim. eu tenho aleitamento materno por exemplo, meu neném não está dormindo e tem 1 ano de idade e tal, aí eu explico para ela de forma tal que valha para as outras que estão com aquele menino na faixa etária, Sim, sim. os E que na bebezinhos um pouco consulta mais. não consegue fazer, né, Fabiana? Na consulta a gente não consegue abordar tudo, né? Que é realmente um aprendizado aí a longo prazo, a maternidade, a paternidade, a maternidade, né? Pois é. E cada fase é uma novidade, né? Então, às vezes, o que a gente Isso, orienta para uma fase pode não valer para outra, e às vezes o que a gente sim, orienta para um neném, para outro, às vezes da mesma idade já é diferente. Inclusive, com aproveitando a certeza. oportunidade aí, né? Estou com vagas abertas ainda para Isso, na já comunidade, né? fala.
Já Já faz a fala um pouco. propaganda. Na realidade, vamos nos apresentar de uma vez. Já entrou uma turminha, aí você já aproveita e já fala assim da comunidade, que aí as mães já vão pensando na comunidade e já vão escutando a live, né? Eu nem Sim. tinha me apresentado, vou aproveitar para me apresentar, né? Então, que muita gente às vezes não me conhece, eu quase apareço aqui no Instagram. Meu nome é Janice, né? Janice de Oliveira Santos, eu sou enfermeira, né? Sou graduada em enfermagem, já esse ano faço 19 anos de graduação. E há 5 anos já, de 2017 para 2022, 5, né? 5 anos, eu estou aí na área materno-infantil. Sou pós-graduada em cuidado materno-infantil com foco em amamentação, então já tem 5 anos que eu estou trabalhando como consultora de amamentação aqui na região do Vale do Aço, né? Minha marca é conhecida como Mama e Ama Consultoria. E quando a gente assusta, né? 5 anos parece pouco, mas assim, parece muito, mas passa tão rápido assim. E sou mãe da Clarice, de 6 anos. Clarice está aqui, hoje eu estou sozinha com ela. Já falei com ela, Clarice, você sai do quarto aí, você sai devagarzinho, que eu estou ao vivo. Então, eu sou mãe da Clarice e a gente está aí na região trabalhando, né, com as mães. Sou educadora parental também na área, na linha da educação sem violência, do apego seguro, né? Então, trazendo pais conscientes para a educação aí, mudando ciclos, às vezes, de educações que a gente teve, né, ou que a gente traz de cultura aí. E hoje eu falei que foi a minha primeira live que eu convido alguém, geralmente eu que sou convidada, eu convidei o Fabiano, né, que é pediatra, mediante uma situação que eu vivenciei de atendimento e me incomodou, e quando a gente se sente incomodada, a gente quer mudar, né? A gente quer mudar, a gente quer empoderar as famílias, a gente quer trazer segurança, a gente faz uma reflexão própria, como nós profissionais da saúde, né, em relação à capacitação, da nossa referência para as famílias, né? O tanto que eles confiam na gente, então o que a gente fala, o que a gente faz é de extrema importância, então a gente tem que ser, né, muito prudente, tem que estar muito capacitado, especializado. Então é um prazer, Fabiano, te agradeço. Acho lindo o seu trabalho que você está fazendo aí de divulgação mesmo, da promoção, de prevenção e promoção, mudando mesmo, né, um pouco da linha de atendimento, né, trazendo novidades aí para essa questão online, realmente esse acompanhamento, porque você como pediatra, você sabe muito bem como que as mães precisam aí de um suporte mesmo, sem hora muitas vezes, né? Então elas precisam estar muito bem empoderadas, ter o conhecimento para elas conseguir conduzir muitas vezes, né, de forma independente, sem tanta dependência às vezes de um profissional, porque também o profissional ele não consegue, né, atender toda a clientela da forma que muitas vezes as famílias gostariam, né? Então o seu trabalho é muito, muito bonito, é um trabalho realmente de aprendizado, você está realmente assim, ensinando, né, as famílias a cuidarem com segurança e com conhecimento adequado, né? Que a gente sempre fala isso. Conhecimento, às vezes, a gente até recebe, muitas vezes as famílias não recebem um conhecimento adequado, né? Então, Verdade. isso que a gente traz para essa questão da live, trazer profissionais de referência, né, que as famílias tenham segurança e confiam, né, no trabalho deles. Tá? Então aí você se apresenta e aproveita e fala do seu trabalho. Sim, obrigado pelo convite aí, né? Depois você vai contar aí pro pessoal, assim, né? O que foi que te incomodou aí, realmente você Sim. me falou, e é uma rotina a gente ouvir sobre isso. E eu sou pediatra, né? Como você disse, eu sou pediatra há 17 anos aqui no Vale do Aço, sou pediatra, parece que eu tenho 17 anos de vida, eu sempre falo isso. Mas não, eu tenho 17 anos de pediatria. E assim, sempre gostei muito, né, de atender as mães, de orientar. E uma coisa, e eu sou também criador da comunidade Pais e Pediatra, que é um projeto online que eu criei há 2 anos, próximo de 2 anos, né? Em abril vai fazer 2 anos. E é onde nós temos o projeto Mães Seguras, né? Que eu entro todos os dias, faço live 365 dias por ano, ele respondendo as dúvidas das mães, né? Inclusive temos vagas abertas agora, né? Eu abri para algumas mamães. Eu não posso abrir muitas vagas, porque como eu faço lá, hoje eu fiquei muito tempo lá respondendo as dúvidas, eu não posso colocar muita gente lá dentro, porque senão eu não dou conta de entregar a qualidade que eu gosto de entregar para as mamães, né?
Cada bebê é único, eu tenho que conhecer a realidade de cada um. E através desse projeto eu consegui ver mais ainda algo que eu já tinha visto no meu consultório, que é a importância da gente valorizar as mães, né? Da gente ver o outro lado, né? Agora mesmo lá na live tinha uma mamãe conversando comigo e ela ganhou o neném ontem, né? E a gente, né, ela falando do neném e tal, que tá assim, que tá mamando, que não tá mamando, que a pega, que tá dormindo. E aí a gente pergunta, como que você está? Você está conseguindo dormir, né? Você está conseguindo, tá sentindo dor? Porque a gente tem que preocupar com a mãe, né? A mãe é igualmente importante ao neném. A família toda, o pai, a mãe, a avó, quem ajuda, só quando o neném, é porque geralmente é a mãe que está na linha de frente, né? E eu não vejo muito essa preocupação por parte da maioria dos profissionais de saúde, infelizmente, né? Tem excelentes pediatras, excelentes consultores de amamentação, excelentes enfermeiros, tudo. Mas não estou falando, não estou generalizando, mas existe uma grande parte que no programa não é pediatra, preocupa com o neném, mas a gente tem que preocupar com a mãe. Se a gente não preocupar com a mãe, com a saúde mental, principalmente emocional da mãe, nada vai fluir, nada vai fluir. Não adianta o neném estar super saudável. Se a mãe não está saudável, o bebê não vai caminhar bem, né? E vai chegar num ponto que a conta vai chegar. Então, com esse projeto online, eu consegui ver isso, visualizar, e cada vez mais eu preocupo muito com as mamães, né? Então, quem quiser, o link está na descrição da minha bio do Instagram. Ainda temos vagas, não sei até quando, né? Provavelmente mais um dia, dois, nós vamos fechar. Já está com 70% de ocupação das vagas que nós liberamos. Então, é isso. Fica o convite aí para as mamães que quiserem, inclusive gestantes, né? Tem umas gestantes que entram lá, né? Inclusive essa que ganhou o neném ontem, já estava lá há um tempo atrás. A mãe entra, fica um ano e recebe as orientações. Inclusive a titia Jussara está aí. A titia Jussara, ela participa lá, Jussara Boto. Um beijão para a Jussara, consultora de amamentação também, fantástica aí com você. E obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos aí para retirar esse tempo para assistir a gente aí. Eu fico realmente muito honrado saber que as mamães tiram um tempo para participar, né? Porque o tempo é um dos bens mais valiosos que a gente tem hoje, né? Tirar um tempo para assistir e conversar com as pessoas não é fácil, né? Mas o que te incomoda, Janice, que te incomodou aí, que me fez me convidar para essa live? Assim? Então, Então, tem que chamar de Fabiana. Conta aí. Então, eu, né, como consultora em amamentação, tem às vezes clientes que chegam para a gente antes do pediatra, de ir no pediatra, tem clientes que às vezes chegam por encaminhamento do pediatra ou pós-consulta pediátrica, né? Às vezes que o bebê não ganhou peso, e enfim. E aí, num dos atendimentos, recentemente, né, eu conversando com uma mãe, ela comentou comigo que ela ganhou neném final de ano é um período conturbado para conseguir, às vezes, consulta, né? Porque vem festas de Natal, Réveillon, muita gente viajando, tudo. E ela falou, eu consegui uma consulta com 15 dias, né? A primeira consulta para o meu bebê com 15 dias. E eu já fui para lá com uma queixa que eu achei que meu bebê não estava se sustentando, que ele estava chorando de fome, né? Ela já estava, o instinto materno dela, ela já estava percebendo que esse bebê ficava muito tempo ao seio, né? Então é aquela livre demanda que o bebê não se saciava. Então aquilo já estava incomodando ela, já estava levando uma exaustão. E o bebê, muito às vezes, apático também. É aquele bebê que não chora de fome, sabe? Porque tem os bebês que choram e tem os bebês que eles ficam contendo energia e ficam mais caladinhos. Eu falo que são os que é o maior, é o mais perigoso, assim, né? Porque às vezes a família não percebe, porque o choro incomoda. Quando o bebê não chora, muitas vezes a família ela não percebe que tem alguma coisa que precisa ali ser identificada, né? Então essa mãe levou o bebê no pediatra com 15 dias e o pediatra chegando lá, ele falou com ela assim, não, olha, a primeira consulta com o bebê é com 30 dias, né? Então aqui nessa consulta eu não vou pesar, não tenho o que fazer, né? Nós vamos avaliar o bebê com 30 dias. E aí levantou, né, entrevista em relação ao parto, né? O parto e os dados de nascimento do bebê e orientou essa mulher para voltar com 30 dias, né? Então ela voltou 15 dias após, porque o bebê já estava com 15 dias, ela voltou 15 dias após. E quando ela voltou, esse bebê já tinha perdido muito peso, né? Então aquela queixa, aquele instinto materno da mãe com o aleitamento não estava legal, foi evidenciado. Só que ele foi evidenciado literalmente, que a gente fala, né? O peso é um dado, né, o Fabiana? A gente não
não se apega somente ao peso, mas o peso é um dado importante, né? E para essa mãe que muitas vezes ela não elaborou esse conhecimento, essa consciência do que ela tem que observar, que são sinais de positividade no processo do aleitamento, então essa mãe, ela só vai saber realmente quando chegar avaliar o ganho de peso do bebê. Então, quando avaliou, esse bebê já estava no gráfico ali do peso versus idade, ele já estava lá no risco, né, de uma criança de baixo peso. Uhum. Então, assim, isso me incomodou, porque a gente perdeu tempo, né? Perdeu tempo, essa mãe não recebeu orientação, cuidado devido, ela estava com uma queixa, uma percepção que estava adequada, e agora, assim, né, entrou com fórmula, aí ela procurou consultoria de amamentação para a gente trabalhar, né, qual que é a causa dessa situação. Só que é aquilo, né? A gente perdeu tempo. E a gente fala 30 dias para um recém-nascido é muito tempo, né? Muito. Eu brinco, eu não esqueço de você, Fabiana. Uma das primeiras clientes minhas que eu atendi, ela tinha... O bebê dela tinha 40 dias de vida, 45. E aí ela falou assim, eu fui no Fabiano e o Fabiano estava me monitorando. Eu lembro que esse um detalhe seu importante, né? Que, por exemplo, você já percebe, quando você vai na primeira consulta, já percebe uma dificuldade, você fala, volta daqui a 2 dias. Volta daqui a 3 dias, vamos acompanhar para realmente que momento que vai entrar com a fórmula, né? Mas é isso, é o momento exato, a assertividade, mas a gente não pode dar muito tempo, né? É aquele bebê que você tem que monitorar realmente, 2 em 2 dias, 3 em 3. Uma semana já é muito tempo, né? Para um bebê que a gente está achando que ele está tendo uma amamentação, né? Que não está evoluindo positivamente. É ruim para o bebê, é ruim para essa família que fica exausta, né? Então, Sim. nesse caso, e aí me incomodou, e eu falei assim, gente, assim, é uma coisa básica, né? Assim, a gente saber que é uma consulta a primeira consulta com o pediatra, pós-nascimento, não é com 30 dias, né? Então eu falei, nossa, não, a gente tem que conscientizar, a gente tem que trazer essa reflexão, né? Reflexão para as famílias, reflexão para profissionais também, porque aqui na live também tem profissionais, né? Tem profissionais que assistem. Porque parece uma coisa muito simples, né? Mas é uma coisa que acontece. Sim. Acontece e aí a família fica triste, né? Porque a família falou assim, não, eu percebi, a gente sabia, mas a gente confiou, né? Então, Sim. assim, o poder de nós como profissionais, se a gente fala uma coisa, a família confia fielmente no que a gente fala. Uhum. Né? A Então, gente tem uma responsabilidade muito grande, né, do que a gente fala. A gente tem que ter certeza daquilo que está falando. E eu acho que toda oportunidade que a gente tem, a gente que eu falo, principalmente o pediatra, né, vocês também que lidam diretamente com a mãe, acho que toda oportunidade que a gente tem que avaliar o neném como um todo, né? Você não vai avaliar só a sucção do neném, você vai avaliar ele como um todo, dentro das suas capacidades técnicas, você vai olhar como um todo. Dentro das minhas capacidades técnicas, eu vou olhar como um todo. Né? Se for o caso, um neuropediatra vai olhar como um todo, não a capacidade técnica dele diferente. Então, toda oportunidade que eu tenho que pesar o neném, né? Eu tenho que examinar ele de cima e embaixo, e tenho que examinar de cima e embaixo, independente se a mãe veio constar sem queixa nenhuma. Então, isso é importante, né? As mães têm que exigir. E hoje em dia, tá mais fácil, né? Que as mamães têm acesso à informação, né? Outro dia teve uma mãe que me perguntou no direct, olha, no direct não, foi até numa caixinha de perguntas, e eu fui muito tranquilo na minha resposta. Falou assim, o pediatra do meu filho nunca mediu a cabeça dele. Eu falei, olha, o que eu faço? Eu falei, muda de pediatra, né? Isso não é antiético eu falar isso. Realmente, não eu acho que não é. não medir a cabeça do menino, né? Eu acho que isso aqui é antiético. Não é só eu que estou sendo antiético de falar isso. A gente não pode ser cúmplice, né? Se a gente vê uma situação que gera risco, né? A gente tem que manifestar, né? Agora, assim, eu acho que a grande questão é isso, né? As mamães entenderem qual que é a importância dessa consulta, né, do pré-natal e essa primeira consulta com o pediatra, né? A consulta do pré-natal com o pediatra, eu acho que ela é, primeiro, para gerar um vínculo com o pediatra, até para a família ver se não, realmente esse pediatra... Só um detalhe, a pergunta que eu sempre falo, as mães devem falar assim, mas consulta de pré-natal pediátrica, né? Que é isso? Existe isso, né? Aí muitas devem falar assim, nossa, eu não sabia que existe isso. Pois então, assim, existe, né? Não é tão divulgado. Inclusive, às vezes a mãe tenta marcar em alguns locais, por exemplo, em locais que atendem plano, né, em hospitais e tal, chega e fala assim, mas qual a idade? Você não é criança mais. Às vezes a mãe com barrigão, querendo consultar com o pediatra, tem lugares que a própria
a própria secretária Desconhecem, né? não conhece a informação, né? Às vezes eu trabalho em uma instituição grande, eu vejo muito isso. A mãe, ó, não quiseram marcar porque eu não era, não tinha, eu tinha mais de 18 anos, não podia. Então, existe uma desinformação muito grande. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria indica uma consulta, pelo menos uma consulta com um pediatra no pré-natal, no terceiro trimestre de gestação, né? Quando já está aproximando ali os 40, o segundo tempo, né? Os 45 do segundo tempo, quando está aproximando a hora de ganhar, para criar o vínculo com o pediatra, para ver se realmente aquele pediatra está falando a língua que eles querem ouvir, né? Para pegar o contato com o pediatra, para tirar mais dúvidas e para esclarecer dúvidas também que vem antes do nascimento. Ah, mas frescura, para que vai esclarecer dúvidas? A maioria das dúvidas gera ansiedade na mãe. E uma ansiedade pode atrapalhar, às vezes, uma amamentação, pode atrapalhar uma noite de sono, ou pode fazer com que os pais tomem uma conduta que, às vezes, querendo ajudar, pode, às vezes, atrapalhar a situação, né? Ou entrar com uma fórmula no momento que não deveria, ou, às vezes, dar um chá de picão para tratar uma icterícia, que, às vezes, não vai, além de não resolver, pode expor o menino a risco. Então, muitas orientações que o pediatra dá sobre coisas que vão acontecer com o bebê naqueles primeiros dias de vida, que ele já sabe que vai acontecer, e para a família, às vezes, aquilo que vai acontecer é assustador, e às vezes para o pediatra é normal, mas o pediatra já avisando para o pai, a mãe, ó, é normal fazer cocôzinho, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, 5, 7 vezes no dia, né? Hoje mesmo teve uma mamãe que falou que a vovó obrigou a dar banho de galinha para o neném, e de poucos meses, porque não estava evacuando. E é normal, às vezes, não evacuar quando está mamando leite materno. Então, são coisas que o pediatra orienta, e que é normal. A mãe sabe, oh, realmente isso pode acontecer, o pediatra me falou. Isso não vai gerar ansiedade nela, né? Então, tem muita coisa que a gente vai orientar antes, não só sobre a amamentação, que aí é uma especialidade de vocês, mas a gente dá algumas dicas, né? Mas também sobre a alimentação da mãe, sobre tranquilidade, sobre essa parte emocional, que é muito e é tão importante quanto, né? E coisas que aparecem com o neném que assusta a família e que para o pediatra é tranquilo, saber como que é o padrão de sono nos primeiros dias, padrão de mamado, padrão de evacuação, explicar. E assim que o neném nasce, é importante levar no pediatra. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria fala a primeira consulta com 7 a 10 dias. Eu, particularmente, acho 7 a 10 dias até muito tempo. Acho que deveria ser antes, né? Quando é o primeiro filho, principalmente. Quando é o segundo filho, geralmente já é mais tranquilo, né? Agora, alguns nenéns, por exemplo, que a mãe está muito insegura com ganho de peso. Será que esse menino não está ganhando? Será que está sustentando? Meu leite está sustentando, né? E aí vem os palpiteiros lá. Ah, esse leite não está sustentando. Esse leite não está sustentando. E o neném chorando, o neném mama, e vai pro peito, e acorda meia hora depois, e põe no berço, ele chora, e vai. E aí, esse leite não está sustentando. A mãe já está com a cabeça fraca, porque foi pro hospital 2 dias antes de ganhar, às vezes o neném já não está dormindo, e aquele negócio, e parece que a mãe vai ficando meio aérea ali, anestesiada. Esse leite está fraco, o leite está fraco, está sustentando. Aí vai o pai lá na farmácia e compra uma lata de leite, sem falar com a mãe, traz e abre aquela lata. Até falei isso na live, abre aquela lata bonita, assim, aquele leite brilhoso, né? E ele prepara a mamadeira e fala assim, vamos dar para esse menino que você vai dormir a noite toda. Aí a mãe cansada acaba deixando dar, e aí dá, e às vezes o menino dorme um pouquinho melhor por coincidência, ou porque às vezes o pai resolveu ajudar naquele momento, que às vezes até então não estava ajudando, e por algum motivo o menino deu uma dormidinha um pouquinho melhor. Ai, viu? Não falei que era isso. E aí vem. Aí quando vai no pediatra, às vezes com 10 dias de vida, já está tacando fórmula no menino, sem precisar na grande maioria das vezes. Tem casos que precisa, né? Outra questão, a questão da icterícia, às vezes o neném fica amarelinho e a família não percebe que ficou, né? E o grande pico da bilirrubina é no 5º, 7º dia. Então, com 7º dias, o neném já está diminuindo a bilirrubina. Então, naquele período antes ali, às vezes a família não percebeu, principalmente os nenenzinhos que são mais moreninhos, é mais difícil de perceber, que às vezes a parte branca do olho. Então, assim, eu acho que se puder, o quanto antes, levar no pediatra assim que tem alta, que também vai receber todas as orientações, principalmente quando a família não teve a consulta de pré-natal, vai ter aquelas orientações todas, mas também mesmo que teve para observar essa questão de icterícia, algum soprinho que pode aparecer no coração do neném, que às vezes não apareceu na alta hospitalar, pode aparecer. Tem coisas que aparecem e que o pediatra vê, né? Avaliar a questão ocular do olhinho do neném, avaliar o ouvido, tudo, né? Dar uma geral no neném, ver a questão da fontanela, descimento da cabecinha e o ganho de peso. Na verdade, avaliar a perda de peso no início, que é normal até o 5º dia perder peso, depois estabilizar e depois começar a ganhar. Então, é muita coisa que às vezes deixa a mãe insegura. Se a mãe está insegura, ela tem que constar. Se a mãe está super tranquila, plena, a amamentação está dando tudo certo, aí beleza, pode ser nos 7º, 10 dias. Mas se não, é importante qualquer coisa que angustie a mãe, é importante a mãe procurar antes.
Essa questão da icterícia mesmo, eu vejo assim, pelos atendimentos, é uma demanda grande nos primeiros dias, né? Pro Uhum. pediatra. Assim, eu acho que é uma das maiores demandas que eu escuto das mães falar assim, eu fui ao pronto-socorro, busquei um pediatra, eu fiz contato com o pediatra por causa da, né, da icterícia, o bebê estando amarelinho, principalmente quando chega no quinto dia, que é o pico, né, do amarelo, tudo, então a família fica insegura. E aí a gente vê a importância. Quando a família já tem um vínculo com o pediatra lá no pré-natal, então às vezes o pediatra pode ir orientando, né? Porque ir ao pronto-socorro, eu vejo assim, gente, são várias famílias que levam o bebê ao pronto-socorro nos primeiros 5 dias para avaliar, por exemplo, a icterícia, né? E aí eu fico imaginando, gente, assim, sobrecarrega o pronto-socorro, aí tem aquela questão de coletar exame, aí volta para fazer, então repete, daí a 2 dias volta no pronto-socorro. Eu fico pensando assim, o tanto que é cansado. Só de escutar as histórias eu já fico cansada. Eu fico assim, nossa, é um estresse enorme, né? E aí, se tiver um contato, um vínculo com o pediatra ele vai conseguir avaliar no consultório, né? Ele conduzir com essa família. E essa questão do pré-natal, assim, tanto eu falo para consultoria também de amamentação, porque a gente faz consultas de pré-natal, é um momento que a família está com a cabeça mais leve, eu falo assim, né? Não está com a privação do sono dos primeiros dias, que o bebê nasceu. Então, eles conseguem raciocinar melhor, eles conseguem, né, perguntar. Porque na hora que o bebê nasce, para você trabalhar toda a teoria, né? A gente fala que realmente uma teoria, a família não assimila, essa mãe fica nervosa, né? Porque ela está extremamente exausta ali. Então, eu sempre falo da importância dessas consultas do pré-natal, é para isso, para preparação mesmo. Não é que ela vai lembrar de tudo, né? Porque, na realidade, quando o bebê nasce, que aí a gente vai começar a prática, mas ela já vai estar com uma base muito grande, entendeu? Ela já ouviu aquilo. Aí eu estava falando da comunidade, até falei assim, gente, as gestantes da comunidade, elas já vão estar ali assimilando mesmo, já vão estar percebendo. E quando nascer, ela falou, oh, eu lembrei desse caso, lembrei dessa situação. Não, nessa situação eu posso fazer assim. Ou seja, ela já se preparou, né, para a situação. Então é muito mais seguro. A gente previne complicações, né? A gente sempre tem que pensar nas complicações, né, ô Fabiano? Tanto para esse bebê como para essa mãe. Na amamentação, então, são muitas complicações mamárias. Essa questão da fórmula, né? O introduzir uma fórmula tem impacto no processo de aleitamento materno, faz esvaziar menos esse leite, e isso traz complicações mamárias, como traz, por exemplo, o estímulo para reduzir a produção de leite mesmo, né? Então as pessoas depois falam, nossa, eu não sabia que isso teria impacto, né? Então, por isso que no pré-natal, a consulta com o pediatra, a consulta com a consultora em amamentação, é para trabalhar toda essa informação no momento que a família está mais tranquila para receber, para perguntar, para tirar as dúvidas, para direcionar a forma de criação, qual estilo que eles querem de assistência, igual você falou, tem vários estilos de assistência, né? Lógico, a gente tem que ter uma assistência de qualidade, capacitada, mas tem estilos e estilos, né? Então a pessoa vai se identificar com o estilo dela. Com certeza. E eu vejo isso, eu até falo com as mamães, né? Se todas as mamães pudessem já sair da maternidade com uma consultora de amamentação, já ter conhecido antes, né? Mas se não, Sim. já passando aqueles primeiros dias, faz toda a diferença, principalmente as que realmente querem amamentar, né? É um divisor de águas entre dar certo ou não, porque um pequeno detalhe pode fazer diferença ali. Não pega, né? Uma avaliação da língua, se está presa ou não, um detalhe, às vezes, na fissura mamária, que se não for bem orientada, pode virar uma bola de neve de problema. Então, eu acho que toda mamãe, né? Eu parabenizo as mamães aí que estão assistindo a live, principalmente as gestantes, mamãe de bebezinho, que é informação, né? O melhor enxoval que tem é informação, né? Eu sei que a mãe preocupa, às vezes, muito com o quartinho da criança, ali quando está quase ganhando neném, então arrumar um quartinho, às vezes um quartinho que nunca vai usar, né? Ou às vezes A contratar um fotografia, pois é, fotógrafo para newborn, legal também, eu acho que é importante isso também. sim. Mas assim, aí os problemas podem aparecer, e aí assim, eu não estou querendo ser terrorista também. Eu até fiz um post, né? Existem os romantizadores da maternidade, né? Que é tudo maravilha, é um glamour. Existem os terroristas, nossa, não vai dormir nunca mais. A gente não pode ser nenhuma coisa nem outra, e a mãe, tendo as informações corretas, ela com certeza vai ter
vai ter a tranquilidade, não vai ser talvez um romantismo igual se falam por aí, mas com certeza vai conseguir trilhar um caminho mais tranquilo, né? Eu acho que as informações são importantes. O apoio de uma consultora de amamentação, eu acho que é um investimento que toda mamãe deve fazer, principalmente as mamães de primeira viagem, mas mesmo as de segunda, de terceira viagem, todas que puderem, né? Isso faz toda a diferença entre o dar certo e o não dar. Algumas não têm a consultora e dão certo, né? Algumas Sim. não têm a consultora e não dão certo por não ter tido o apoio daquelas pessoas. Eu falo com todo critério e humildade. Só o pediatra é difícil dar conta, porque a gente avalia aqui com 20 minutos, uma hora, né? Minha consulta fica uma hora, né? Para a maioria dos pediatras, às vezes, principalmente quando vão atender por convênio, é 20 minutos. Mas, independente, mesmo ficando uma hora, é muita coisa que eu vou falar. Vou falar de vacina, falar de importância de oftalmologista, desenvolvimento, tal, vou avaliar o neném. Então, é muita coisa, né? Vocês vão ficar ali, talvez uma hora, só avaliando a amamentação. Então, é muito diferente, né? É. É um tratamento VIP da amamentação. E é uma das prioridades, eu acho que tem que ter. Né? Lógico que tem mãe que tenta e não consegue amamentar, mas às vezes a maioria que não consegue é porque às vezes não teve um apoio de alguém que estava ali do lado para pegar Sim. na mão. Eu sei que é difícil, os palpites da família, né? E às vezes a mãe até quer fazer tudo certinho, mas às vezes vem o outro que está ali do lado, e ao invés de ajudar, às vezes querendo ajudar também, né? Às vezes o papai fala algo querendo ajudar também, achando que está querendo, que está ajudando, e às vezes pode uma fala, às vezes, tipo, o É. seu leite está fraco, já pode ser um fator divisor de águas entre a mãe É. desistir ou não. Nessa primeira consulta, Fabiano, é uma coisa também que me incomoda às vezes que eu observo, aí você vai, né, você vai falar que eu acredito que eu sempre, dos seus clientes, eu vejo que os clientes fazem um retorno, né, faz a primeira consulta e geralmente faz um retorno, aí você programa o tempo, um ou dois, até mais retornos. O que eu observo, eu como consultora em amamentação, né, porque a amamentação é um processo, né, então ali até ter a descida do leite, na pojadura, cada mãe tem um período. Aí depois o bebê realmente ir evoluindo. Geralmente os primeiros 15 dias a gente, né, espera que esse bebê recupere o peso do nascimento. Se não recuperou, a gente fica mais vigilante para ir realmente, né, ter um momento assertivo, falar, não é necessário entrar com uma fórmula, não é necessário, né? Mas o que eu observo muitas vezes? As mães vão, fazem a primeira consulta, e aí elas já pensam, não tá legal, já tem, a gente contrata a consultora, e quando eu vou, eu sempre pergunto assim, quando você vai retornar no pediatra? Ela fala, daqui a 30 dias. E aí, tipo, é muito tempo, né? Então, assim, para amamentação, eu sempre falo assim, eu acho importante ou um retorno, ou uma reavaliação de peso também para acompanhar esse processo de aleitamento. Porque na primeira consulta, o processo de aleitamento está começando, né? A gente não sabe como que vai estabelecer se essa criança vai realmente, se esse leite vai ser, se essa amamentação ela vai receber leite suficiente para o desenvolvimento, para a saciedade dela. E aí fica esse gap desse tempo aí, quando há muitos clientes não têm esse retorno no pediatra, né? E aí eles orientam, olha, eu oriento entrar em contato com o pediatra para ter uma nova avaliação em relação ao peso, tudo, porque, por exemplo, não é do escopo da consultora pesar bebê, né? Não é do nosso escopo pesar bebê. Então, mas é um dado importante para a gente, principalmente quando tem muito tempo, às vezes que já foi no pediatra, ou essa mãe está com a queixa e no processo de avaliação da mamada, eu percebo que não está efetivo, né? Então, ou seja, eu preciso do acompanhamento, aí entra o acompanhamento multiprofissional, né? Eu sozinha não caminho também, né? Eu preciso da conduta pediátrica aí. Então, eu sinto muita falta, sabe? Às vezes, dessas orientações. Fez a primeira consulta ali, às vezes, com 5, uma semana, e manda retornar só daí a 30 dias. Pois às vezes até minha secretária briga comigo. Nossa, esse menino é a oitava vez que você vê esse mês, né? E eu vou dando retorno, né? Lógico, enquanto não resolve o problema, se o problema é peso, se o problema é mamado, eu não cobro a tua consulta. Eu falo, calma aí, não, vamos voltar. Depois que tá tudo bem, depois que eu tenho certeza que o menino tá ganhando peso, eu falo, não, agora você vai, volta daqui um mês, né? Mas tem nenenzinho que a gente tem que ver de 2 dias, ou às vezes eu vejo de 24 horas, às vezes já teve um nenenzinho que foi recorde, com 15 dias de vida, eu tinha visto ele 8 vezes já. A oitava menina não estava aguentando nem olhar para minha cara, mas eu vinha pesar, olhar, né, olhar a cor, olhar tudo. Isso.
Já tem outros que eu vejo uma vez e falo, não, volto na outra semana e depois eu só dei o mesmo. Então depende Isso. muito de cada neném, de cada mãe. Se a mãe tá mais tranquila, mais segura, às vezes tá tudo bem com o neném. É isso que eu te falei, às vezes o neném tá 100%, mas às vezes a mãe não tá, né? O emocional da mãe é muito importante. A mãe tem seguro, o pai tem seguro, o pai também, né? Tem muitos pais que ajudam muito, mas às vezes o pai tá tão inseguro, tem pais que são muito inseguros. E o pai mesmo, né? E acaba passando insegurança para a mãe, fala, volta. A avó tá falando isso, para trás a avó na próxima retorno. Às vezes o marca um retorno só para poder conversar com a avó. Né? Eu acho que isso é interessante também. A gente tem que comprometer outras pessoas da família, outras pessoas da rede de apoio. Não adianta você falar só com a mãe, se o pai, às vezes, não está presente, depois chega em casa, eu acho isso frescura. Esse pediatra não entende nada, né? Por isso que eu acho que eu gosto da comunidade, tá? Que eu falo com a avó, põe a avó para assistir aí, põe o tio para assistir. Hoje mesmo teve uma mãe lá que falou que moravam 8 pessoas na casa, ou 9. Eu falei, põe todo mundo para assistir aí. Se o pessoal não está ajudando, vamos pôr todo mundo para conversar, para as pessoas entenderem que às vezes a pessoa foi criada num outro sistema, numa outra época, então é difícil para a pessoa entender o porquê que é diferente, por que não pode achar, por que não pode fazer isso. E a gente explicando para a pessoa, né, mostrando a parte científica, né, tentando pôr empatia também, que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, né? A minha mãe queria dar chá pro meu menino, né? Eu só consegui que ela não desse porque eu não morava com ela, né? Eu ia visitar mas ela queria dar chá, queria dar açúcar pro meu menino desde o início. E a gente entende, ela foi criada nesse sistema e na época, né, ela achava que era o melhor. Então a gente precisa ter empatia, não pode ficar batendo de frente com as pessoas, senão não dá certo. Tem que ter Sim. tem que orientar as pessoas. Então por isso que é importante. Às vezes o retorno ele vai mais além do que o próprio bebê, é para rever a mãe, passar tranquilidade para a mãe, para o pai ou para alguém da família. Tô vendo que teve umas mamães aqui que já fizeram uns comentários aqui, umas perguntinhas aqui. Não sei se você está vendo as perguntas. Eu tô com o computador Eu sou aberto aqui. péssima para acompanhar isso, Fabiana. Você já deve ter mais, mais Eu, eu, know-how aqui, né? eu só abri, eu não estava conseguindo ver no computador, no celular, não, porque quando tem dois fica pequenininho. Mas aí eu abri aqui no computador, de um tempo para cá eu consigo ver aqui, ó. Aqui, ó, tem uma mãe falando aqui, ó, Marisa Bittencourt, fala sobre icterícia da fome. Icterícia da fome. Você acha que já pode responder algumas perguntinhas, Janice? Você quer... Pode. Na verdade, antes de responder, eu só queria que você falasse o que é básico numa consulta, né, pós-nascimento, assim, igual você falou do exame clínico, igual pesar, medir a cabecinha, o que é básico para uma mãe compreender, assim, para ela falar assim, nossa, não, meu pediatra fez isso, entendeu? Inclusive aqui, ó, o doutor Marconi entrou aqui na nossa live. Não sei se ele já tá vendo. Falar de cabecinha tem que falar a coisa certa. Senão o tio Marconi Oliveira, meu pediatra, vai brigar. Você pode fazer. Pois é, eu acho que, né, o exame físico do neném é fundamental. Além de passar segurança para a mãe, além de passar tranquilidade, avaliar o neném, a gente precisa avaliar a parte física do neném, né? Ver a parte motora, que no início a gente vai avaliar se o neném está acompanhando com o olhar, se o neném está com os reflexos bons, né? Que é reflexo de Moore, que é reflexo de assustar, reflexo de tensão pulmonar, e outros reflexos que a gente avalia. Avaliar a fontanela do neném, né? Avaliar o crescimento da cabecinha, que no início cresce muito rápido, né? No primeiro mês, às vezes cresce 3 centímetros, cresce às vezes mais do que o comprimento da criança, às vezes a criança cresce 2 centímetros e cresce 3 de cabecinha naquele primeiro mês. Né? Então a gente precisa avaliar, não pode estar crescendo exagerado, também não pode deixar de crescer, tem que avaliar a fontanela, ver a parte neurológica do neném e ver essa parte da linguinha, né? A Avaliar fontanela é a muleira, né? Para quem, às vezes, o muleira. pessoal quer. As vovó morrem de medo da muleira, não pode pegar vento na muleira. Se pegar vento na muleira, nem gripa, né? Se bater a muleira aqui, algum lugar, menino morre. As vovó morrem de medo da muleira. Mas então, assim, avaliar o neném como todo, o exame físico, não só a parte neurológica. Tirar a roupa do neném, né, Fabiano? Tem que tirar a roupa do neném, né? Não, tem que estar zerado, não pode estar nem fralda na hora de examinar, né? Avaliar a parte na região também genital do neném, a parte, né, região anal, tudo, a gente avalia tudo, né? Tem que avaliar tudo do neném. Porque às vezes um detalhezinho que a família não está vendo, a gente como pediatra vê, né? E ouvi muito a mãe. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nesses 17 anos de pediatria é ouvir as queixas da mãe. Porque às vezes uma coisa que a mãe traz para a gente, que para a gente, né, entre aspas, é bobeira, mas aquilo para a mãe, se aquilo é um problema, a gente tem que valorizar. E às vezes quando a gente analisa, aquilo realmente é um problema. A mãe tinha razão. E a gente inicialmente achou que não e depois viu que realmente era. Tá? Tirar esse negócio, essa fala de que
de que todo choro do meu neném é cólica. Não é assim, tá? Tem neném que tem cólica, tem neném que não tem. E a cólica tende a aparecer depois lá de 14 dias, nem aquela média, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas não é todo choro. Ah, você está chorando, as meninas choram o dia inteiro. Ah, isso é cólica. Ah, a menina nessa idade é cólica. Não é assim, né? É muito mais fácil para mim, como pediatra, falar que tudo é cólica, que aí tá bom, vai passar com o tempo. Ah, o menino não está dormindo. Ah, é assim mesmo, o neném não dorme no início. Ah, é assim mesmo, tudo é assim mesmo. Não é assim, né? A mãe precisa ter tranquilidade, até ela precisa dormir também, até para ela conseguir continuar amamentando, né? E existem outras causas de choro que não seja cólica, existem outras causas de choro que não seja fome, né? Então eu vejo muito isso. Às vezes a mãe acabou de amamentar o neném, entrega para o pai aqui no consultório, ou entrega para a avó, e eu conversando com a mãe, passa 10 minutos, o menino, ó, tá querendo mamar de novo, tio, já enfia na mão. E às vezes não é mamar, não é todo choro que o menino quer mamar. Tem problema? Dá? Não tem, é livre demanda. Mas existem outras formas de a gente passar segurança para o neném, dar Sim. afeto, dar carinho, dar apego, sem ser só com o peito o tempo todo, né? Então, isso acaba sobrecarregando as mães, né? Então, é importante a mãe conhecer o bebê, ver as necessidades dele e ver o que realmente está acontecendo. O choro do neném é uma comunicação. E se ele está comunicando, ele tem que ser atendido. A gente precisa entender o que está acontecendo. E com o passar dos dias, a mãe vai entender. Mas a mãe tem que estar aberta para pensar que existem outras coisas que podem estar acontecendo, que não é só cólica, que não é só fome, né? Então, existe muito, muito isso, né? Então, eu acho que nessa primeira consulta a gente precisa passar, como você diz aí, empoderar a mãe, dela entender o que realmente pode estar acontecendo com o bebê dela. E só com o tempo que ela vai conhecer mesmo e ter segurança. Mas a cada consulta a gente precisa passar essa segurança. E uma das formas da gente ver saúde no neném é com ganho de peso, né? Se o neném não está ganhando peso, se o neném está ganhando peso, é um ótimo indício de saúde, né? Sim. Tem neném que está ganhando peso. Eu sempre lembro as mães para anotar as dúvidas, né? Porque chega na hora, não lembra, esquece. Então, se percebeu alguma coisa, né, durante os dias, eu sempre falo, vai anotando, já leva tudo anotado, porque às vezes a gente sai do consultório, aí fala, esqueci de perguntar, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. Levar a caderneta, né? Eu sempre falo assim, pede o pediatra para anotar os dados na caderneta de peso, da cabecinha. Às vezes a gente, né, eu sempre na consultoria eu peço para avaliar a caderneta e não tem dado nenhum. Aí a mãe fala assim, nossa, ele não anotou, aí a mãe não sabe o peso. O peso geralmente ela sabe, porque ela sempre está atenta ao peso, né? Mas não sabe qual foi a altura, né? Qual foi a cabecinha. Então, assim, eu sempre falo, então pede para anotar. Leva a caderneta, entrega a caderneta. A questão do peso, né? Acompanhar o peso no gráfico, porque o gráfico te dá uma visão mesmo, né? Do desenvolvimento, não fica pegada a gramas. Então a mãe vai ver o risco ali, não, meu bebê está com risco, não está com risco. Ele, né, ele está mais próximo do sobrepeso, mais próximo do baixo peso. Então eu sempre falo, o gráfico peso versus idade é muito importante para elas acompanharem. E não sei se você. Uma coisa que eu sempre observo, tem um hospital aqui na região que ele não pesa o bebê na alta hospitalar. E aí a gente sabe, né, que o bebê ele tem uma perda de peso aí, né? Geralmente a gente espera que até 10% de que ele pode perder, né? É esperado perder de forma ainda saudável, que não preocupa, né? Até a alta hospitalar. Porque depois a gente vai acompanhar por esse peso, né? Por essa perda de peso ali, a gente depois vai acompanhar o crescimento, o ganho de peso. E às vezes a gente fica sem esse parâmetro, né? Quando vai na primeira consulta, a gente não sabe se esse bebê ganhou ou se ele perdeu mais, porque a gente muitas vezes não tem esse dado, né, da alta hospitalar. Isso é muito importante. Às vezes o neném vem para consultar comigo, hoje veio um com 6 dias de vida e foi pesado na alta. Então, ótimo, ele já estava hoje com um peso maior que a alta, né? Mas estava menor do que nasceu, mas estava maior que a alta. Então, tá bom, isso é importante a gente saber. Às vezes tá ruim, mas, nossa, perdeu mais que 10%. Só que já ganhou em relação à alta. Então a gente precisa ver isso. Então, realmente a mãe tem que exigir, né, entre aspas, que seja pesado na alta hospitalar. Tem que pedir, eu quero que seja pesado. Mas aqui a gente não pesa. Mas o pediatra falou na live lá que tem que pesar. Eu preciso saber. Você acredita que eu já escutei falar que fala assim, o pediatra tem que prescrever para pesar? Ai, eu não aguentei, não. Sério, Fabiana, eu falei, meu Deus. Prescrever um recém-nascido que está em processo, né, iniciando o processo de aleitamento, prescrever para pesar o bebê.
É. Eu sei que é difícil, às vezes tem, né, tem alguns hospitais que às vezes tem pouco técnico de enfermagem para muita gente para olhar, né, mas eu acho que isso aí é o básico, né, é o É o básico. básico. Isso até para o É o hospital é bom, básico. porque vai dar uma segurança para o hospital. Nós estamos dando alta Sim, com tantos gramas. Se depois ele perdeu, foi depois. A gente deu alta com um peso seguro, né? E até para o pediatra que está dando alta, já orientar, falando, não, realmente você nem perdeu muito peso, a gente tem que ficar mais atento. Eu acho que dá mais segurança para o hospital e para o pediatra que está dando alta, né? sim, Que é, como se diz, é uma burrice do hospital que não faz isso, né? Felizmente, a maior sim, maternidade da região aqui sempre pesa na alta, né? É uma segunda maternidade que não faz isso, né? É a que está em segundo sim. lugar em termos de maternidade aqui. Mas é isso, né? Acho que tudo é mudança. As Isso, mães para cobrar isso é a grande questão, né? A minha tem que sim. exigir. Se todos começarem, eu quero que pesa, eu quero que pesa, aí o próprio gestor É, do porque hospital, não tem uma contraindicação, não tem um risco, né? Pesar tipo assim, como se fosse um ato invasivo, alguma coisa. Não, não tem sim, risco para o bebê, né? A gente está nenhum. trazendo mais uma informação para dar mais segurança na condução aí posterior, Sim, né? com certeza, Quer com certeza. responder? Vou responder as. Vamos, vamos. Tem essa pergunta Vamos ver assim, aqui. icterícia da fome. Na verdade, não é uma icterícia da fome, né? Tem nenenzinho que perde peso, e tem nenenzinho que perde muito peso acima da média, né? Uma das coisas que atrasa a melhora da icterícia é o neném que está perdendo peso acima desses 10%. Tem neném que perde peso acima desses 10% e não fica sério. Mas uma das causas de piora da icterícia é o neném perder muito peso. Então, o bebê precisa ter uma perda dentro do esperado, ali menos que 10%. O ideal é não chegar nesses 10%, naqueles primeiros 5 dias de vida, 3, 5 dias de vida. Chegou a 5 dias, geralmente já para a perda e já começa a ganhar. Quando essa perda prolonga muito, ou quando essa perda é muito exagerada, ela pode potencializar essa icterícia, tá? Então, é muito importante verificar essa amamentação no início, para que a gente não deixe que o neném perca peso exagerado. E a maioria das vezes eu vejo muito acontecer excesso de agasalho aqui na nossa região. É muito quente, né? Hoje mesmo, antes de chover aqui, tava dando 39 no meu termômetro do carro. E o nenenzinho, às vezes, com 39, vem consultar comigo aqui, com um body de manga comprida, macacão de manga comprida, meia, luva, touca na cabeça e uma manta de lã enrolada ainda. E esse neném vai dormir exageradamente. Ele vai tentar mamar, o neném fica mole de excesso de calor. Ele vai tentar mamar, dorme. Vai tentar mamar, dorme. Não dá conta de mamar, porque está em excesso de calor. E aí ele fica, às vezes, enjoadinho, não mama direito. E a mãe fica insegura, tá dormindo, tá tudo bem, e às vezes tá dormindo demais. É uma das causas de não mamar direito, né? Não tô falando que todos os problemas são de calor, mas é um dos detalhes que a gente tem que ver, né? Então, não agasalhe seu neném em excesso. O neném sente frio, sente calor, igual o adulto sente frio, sente calor. Não é porque ele é bebê que ele tem que ser mais agasalhado do que E o ele pode adulto, né? chorar, né? Ou por frio ou por calor, né? O choro dele é uma, né? Pode ser uma situação. E o neném tem pouca glândula de suor, né? Então, quando o nenenzinho tá suando a testinha no quinto, às vezes a mãe vê, tá calor, mas tem nenenzinho que às vezes tá desmaiado de calor e às vezes a família não percebe, porque não chega a transpirar, né? Então, verificar isso, agasalhar de acordo com a temperatura, vestir de acordo com a temperatura, e estimular que ele mame muito e pesar. O acompanhamento do peso é fundamental. Se a mãe não pode levar no pediatra, que seja leva no posto de saúde perto da casa. Exige também que tire a roupa, porque às vezes pesa com roupa para descontar. Isso aí é perda de tempo. Aí sim é perda de tempo. Pesar com roupa e descontar, né? Depende do peso da roupa, depende se está com xixi afado ou não. Então, pesar peladinho, numa balança de preferência digital e ver. Não, aí realmente, às vezes, comunicar com o WhatsApp pro pediatra, se o pediatra tiver dado essa liberdade, né? Outra coisa, tem que ter um pediatra que te dá acesso a falar com ele, né? Porque não adianta também você ter um pediatra que você nunca consegue falar com ele, né? Acho que isso é importante, né? A mãe, nesse início, tem que ter acesso ao pediatra, tem que Tem. ter acesso aos profissionais que estão acompanhando ali, né? Na rede de apoio. Isso é fundamental, né? Você está conseguindo ver aí mais perguntinhas? Tem Ixi, eu tô apanhando aqui para ver. Eu tô no Tem, celular. eu consigo ler aqui, ó. Eu não consigo ler as do início, né? Mas a partir dessa da icterícia eu consigo, ó. A Marisa Bittencourt colocou: meus 2 filhos ficaram internados por não ter uma mamada efetiva. Pois é, provavelmente deve ter. Foi a mesma mamãe da icterícia. Provavelmente não conseguiu mamar bem, perdeu muito peso e aí ficou É, estéril, foi internado por é, causa da icterícia, né?
Tem aqui, ó, vovó Mária. Mária Alvarenga é a vovó lá uma das vovós da comunidade lá. Obrigado, vovó Mária. Acompanhou lá por 2 horas, tá aqui. Maelme também, Maelme lá do Canadá, lá da comunidade, fica lá, mora no Canadá, tá aqui acompanhando Eu também. sempre falo, Fabiano, que assim, eu atendo muito, né? Quando chama com a consultoria, geralmente elas já estão, né, com alguma dificuldade. E muitos dos bebês estão ictéricos, né? Ou já foram no pronto-socorro para avaliação de icterícia, ou ficaram no banho de luz, na fototerapia, né? E o baixo volume, né? Quando o bebê ingere baixo volume, né? Isso propicia, né, a piora da icterícia. Então é um sinal que esse bebê provavelmente já não estava mamando legal mesmo. Então, Uhum. eu sempre falo isso com a mãe, é um sinal, a mãe já está com uma queixa, e ela fala, nossa, eu tô achando meu bebê muito amarelo. Ou seja, ele não está conseguindo evacuar também, por quê? Porque está ingerindo baixa oferta está com baixa oferta de leite, né? Então, Sim, geralmente, quando a gente melhora essa oferta, esse bebê às vezes já faz o cocô, no outro dia a mãe fala assim, nossa, como que melhorou? Né? Então, é melhora. um sinal, né? A icterícia, a piora, esse bebê que, né? Às vezes poderia ter sido prevenido, né? Agravado, poderia não agravado o quadro com uma amamentação, né, adequada, um suporte aí na amamentação, já era um sinal de que esse bebê estava recebendo pouco volume de leite. Que é o que eu sempre falo com as mães. Não é que o leite é fraco, né? É que se esse bebê não se sacia ou ele não ganha peso, ele não está recebendo volume de leite materno suficiente. Se a gente tivesse leite materno e comprasse na farmácia, a gente compraria leite materno, né? Mas Lógico. como não tem, a gente compra o similar, né? Então, não é que o leite materno é fraco, eu sempre chamo isso, é volume de leite, né? O bebê está recebendo pouco volume de leite. Sim. Pois é, lembrando, né, aproveitando o gancho aí, que não é toda icterícia que é por falta de ingestão de leite, né? Tem Sim, casos isso de mesmo. infertilidade sanguínea materno-fetal, né? Porque senão alguns Isso. podem achar que todo. É. Nós estamos falando especificamente desses Às vezes o casos que bebê tá mamando super bem, tá amarelo lá, né? Pode achar que não é 100% das vezes, né? Em alguns sim. casos, cada caso é um caso. Aí tem um elogio para você aqui, ó, Guimarães Marjorie Guimarães. Janice, sou muito grato pelo apoio que você deu durante a minha amamentação. Esse momento traz tanta insegurança para a mamãe e o seu apoio profissional é maravilhoso. Aí, ó, Ah, beleza. obrigada, é Marjorie. Beleza. Aí lá embaixo, muita gente entrou. Aí teve aqui, ó, meu filho chorava só de colocar ele no berço. KKKK, Raiz. Pois esse início, principalmente, Raiz, é o período que a gente chama de esterogestação, né? É um período que ele É, nem nasceu, mas ele ainda está com 9 meses dentro do útero. Então, o colinho é onde mais aproxima de lá dentro. Muitas vezes é insegurança mesmo do neném, né? E aos pouquinhos você vai passando segurança para ele ficar no bercinho. Mas essa questão de que o colo deixa mal acostumado, isso é conversa, tá? Então pode dar cola, eu sei que é cansativo, tem hora que a mãe quer pôr no berço para é, dormir também, né? Mas assim, no momento que você tá bem, que tem pessoas para revezar o colinho, não tem problema dar é. colinho no início, não, né, Raiz? Mas eu sei que. Aí você colocou aqui, ó. Acho que porque eu sou separada do pai, ele se sente mais carente. Essa questão, né, de não ter uma rede de apoio, né, de você ser mamãe solo, né, com certeza influencia sim, com certeza você tendo um pai presente que ajuda, né, seria mais fácil. Mas atrapalha não só por questão de você estar sozinha, mas também às vezes se o emocional, se é o caso, eu não sei, eu não conheço você, Raiz, mas se a mãe está abalada por alguma coisa, algum problema emocional, o neném é muito sensitivo, né? Se a mãe não está bem emocionalmente, é aquilo que eu falei no início, o neném também não fica bem. Então, muitas das vezes o emocional. Às vezes acontece, né? Infelizmente, às vezes falece alguém da família, e fala, depois disso o neném não está dormindo direito, está agitado. Não é que o neném percebeu que faleceu alguém da família ali, um ente querido, mas aquilo abalou emocionalmente a mãe e a mãe acaba passando isso pro neném. Não tem jeito, atrapalha tanto a É, amamentação quanto o sono, né? Então é. acho que é muita coisa envolvida. Nessa questão da separação aí, eu posso falar um pouquinho, que eu tenho uma experiência dessa questão da separação, né? Assim, eu falo que é uma coisa, às vezes, para a gente aceitar, porque hoje a gente tem uma família idealizada, né? Do pai, da mãe, de todo mundo junto. Então, quando quebra essa família, né? Às vezes tem a mãe com a criança só, tudo. Então, muitas vezes eu falo por mim, né? Para aceitar, para compreender essa situação que não é como eu sonhei, né? Às vezes é difícil.
E às vezes, para mim aceitar, então às vezes acaba que eu reflito no meu filho, né? Assim, eu que gostaria, né, que tivesse os três juntos, mas não pôde estar, né? Infelizmente aconteceu alguma coisa que aí mudou o caminho da vida aí. Então, até a gente compreender isso, a gente mesmo aceitar, tô falando por mim aqui no caso, né? Que cada mulher tem uma situação, a gente transparece isso para o filho, né? Então, assim, na realidade, às vezes o filho, igual você falou, ele está refletindo o que a mãe, né? O que a mãe gostaria, o que a mãe gostaria que tivesse ali mesmo uma rede de apoio, ou o casal juntos no cuidado, né? Então, mas se ela consegue se entregar emocionalmente, né, para o filho, igual você falou, ela tá bem, ela consegue se entregar, esse filho ele vai se sentir acolhido, né? Ele muitas vezes ele não vai ele não vai responder pela ausência, entendeu? Ele vai se sentir satisfeito com esse acolhimento que ele tem. Então, assim, e muitas vezes a mulher ela não consegue, ela não tem disponibilidade, muitas vezes, porque ela tem que assumir tudo. E às vezes disposição pelo cansaço mesmo de ter essa entrega total, entendeu? Que é por isso que a gente tem que ter um olhar para a mãe. A mãe precisa de colo, né? Ela precisa ser maternada para ela conseguir maternar. Não, fantástico. Eu acho que essa fala aí, uma fala dessa aí dá até pra gente encerrar, aí, que ficou bonito demais. Tem muita pergunta bacana chegando aqui. Muita terapia, como dizer, muita terapia para chegar, para a gente elaborar isso tudo, né, Fabiana? Pois é, a questão é essa, né? Às vezes, e a pessoa não pode ter vergonha de pedir ajuda, né? Igual você falou, às vezes, muita terapia. E às vezes a mãe se sente culpada por pedir ajuda, né? E culpada por se sentir cansada, né? Eu vejo isso, acho que a mãe é o único ser que sente isso. Quando a pessoa está cansada, igual, por exemplo, cheguei em casa hoje, depois de um dia de trabalho, nossa, tô cansado todo mundo, nossa, coitado, Fabiano trabalhou muito. Agora, se a mãe está cansada depois de cuidar do menino o dia todo, estou cansado. Aí, às vezes, a família, né, às vezes querendo ajudar, a mãe fala assim, oh, mas não é o filho que você tanto queria? Né? Mas, peraí, parece que a mãe não tem direito de ficar cansada. Se ela reclama que está cansada, parece que ela não está sendo boa mãe, parece que ela não nasceu para isso, parece que às vezes a sociedade cobra, às vezes a própria mãe se cobra, ela não pode ter o direito de se sentir cansada. Porque se ela falar ou pensar que está cansada, ela mesma às vezes se cobra, nossa, mas eu não posso porque é o filho que eu queria, ou eu não posso porque eu sou mãe, eu tenho que dar conta de tudo, tenho que dar conta da casa, tenho que dar conta do almoço, tenho que dar conta do filho, e às vezes mesmo aquela que tem babá, tem empregado, tem tudo, às vezes fica cansada também, porque está cuidando do filho ali, e o cansaço, cuidar do filho não é fácil, né? É muito gostoso, mas demanda uma atenção intelectual muito grande, você estimular, brincar. Então, realmente, é comum a mãe ficar cansada, e é direito da mãe ficar cansada. Ela não pode se culpar por isso. E, às vezes, pedir ajuda, né? E, às vezes, o cansaço começa a gerar sintomas de ansiedade, sintomas depressivos na mãe. E, às vezes, pedir ajuda de um profissional, ou de alguém da família, ou de um profissional mesmo da psicologia. Isso eu acho que é importante. Não é Sim, fácil. tem o pré-natal psicológico também, né? Então, você vê que no pré-natal tem várias linhas de assistência multiprofissional como preparação mesmo, né? Para essa nova realidade aí, né? E eu sempre falo, Fabiana, assim, eu nunca subestimo uma queixa da mãe. Eu sempre falo, nunca subestime uma queixa da mãe. Hoje a gente vê que nos atendimentos, a maioria das queixas vem da mãe, não é nem em relação ao bebê. São percepções da mãe, são demandas dessa mãe, né, que ela traz dela, do sentimento dela, das sensações dela, sinais e sintomas dela, e aí a gente vai trazer, né, para esse processo ali dupla mãe-filho, né, em relação à amamentação. Mas Rebeca, assim, muitas vezes a gente não pega, os bebês estão bem cuidados, né? Mas essa mãe, eles estão bem cuidados porque essa mãe tá assim, ela tá dando mais do que ela dá conta, né? Então ela tá se acabando para manter aquele bebê. A gente brinca igual quando vai sair, né? O bebê tá todo arrumadinho e a mãe tá lá, coitada, ela mal conseguiu vestir a roupa, né? Então, por quê? Porque ela se dedica tanto a essa criança, né? E ela faz o que ela dá conta com ela, só que a gente sabe, até ela não consegue caminhar
muito tempo nisso, né? Senão chega realmente a exaustão dela, a exaustão muitas vezes do relacionamento ali do casal, do relacionamento da família ali entre mães, né, e avós, tudo. Então, por isso que a gente tem que a mãe é a protagonista do processo. Vocês mães, né, principalmente vocês estão na live, vocês têm que compreender isso. Vocês são a protagonista. Vocês conduzem o processo. Né? Aí entra o aleitamento ele se torna um pouco do vilão, né? Por quê? Porque 24 horas é ela que conduz, gera dor, gera dificuldade, muitas vezes exige muita disponibilidade, né? Eu sempre falo, na amamentação, não é tanto amor, né? É disponibilidade. A mulher tem que ter uma disponibilidade, ela tem que ter uma entrega muito grande, uma consciência do que é a livre da mamada efetiva, né? Para ela ter uma qualidade, um aleitamento materno de qualidade. Qualidade que eu falo não é ganho de peso do bebê só, não. É qualidade para ela mesmo, para ela ter prazer, para ela conseguir ir num banheiro, para ela conseguir tirar uma soneca. Entendeu? Então, vocês, mulheres, é vocês que conduzem. Então, por isso que vocês têm que estar empoderadas e saber aonde vocês querem chegar. Né? Onde vocês querem chegar, como que vocês vão conduzirem, como que vocês vão cuidar, educar o filho de vocês, lógico, o casal, mas né, o Fabiano é homem aí, mas ele sabe, a mulher tem um protagonismo aí nessa questão da maternidade. Sim, e se valorizar e colocar vocês como igualmente importante ao neném. Se vocês gostam do seu neném, igual gostam, né? A gente sabe, amam o seu neném, querem o bem deles, não só saúde física como emocional, vocês têm que cuidar do emocional de vocês, porque senão não vai dar certo, né? Se você não estiver bem emocionalmente, vai chegar a conta para o neném. Então, cuidar da saúde, alimentação, se possível, né? No início, às vezes é um pouco difícil, mas em um certo momento, depois de alguns meses, colocando umas rotinas, ter um momento para atividade física, ter um momento para você ter um hobby, né? Dançar, né? Jane, você gosta de dançar? Nossa, amo dançar, minha terapia. Ficar muito tempo lá, dar um passeio sozinho no parque, na praça, no quarteirão de casa, 10 minutos que seja. Mas a mãe tem que tirar um tempo para ela. Isso é importante. Isso aí tem que ser. A mãe tem que decidir isso, tem que se posicionar e falar assim: vai ser assim e vai ser assim. Né? Porque se ela esperar a boa vontade das pessoas que estão ao redor para elas proporem para isso, olha, você precisa fazer uma academia, você precisa ir lá dançar. Não, ela tem que partir dela e ela colocar, estou fazendo isso não é por mim, é pro meu filho. Porque se eu estiver bem, meu filho vai ficar bem. É pro meu emocional. Cuidar do meu emocional, vou cuidar do emocional. E se ela fica pensando, eu vou perder tempo fazendo uma dança, vou perder tempo fazendo uma academia, eu podia estar com o meu filho. Não, mas isso você não está perdendo, você está ganhando tempo. O seu filho é fantástico. Né? Tá liberando ocitocinas, né? Que são os hormônios do prazer, as endorfinas, e isso tudo favorece o quê? A injeção do leite. Então vem todo um processo por trás. Fabiana, me lembrei de uma coisa aqui que eu queria que você explicasse aí, que aí eu vou falar como uma dúvida, né, até como mãe, agora. Essa questão do pediatra, né, da especialidade pediatria, quem atende como pediatra tem que ter o registro lá de qualidade, como é que é o RQE, junto à Sociedade Brasileira de Pediatria. Como é que funciona essa questão do título? Quem é capacitado? Me explica um pouquinho isso aí, até para as pessoas falarem, não, esse profissional está atendendo de forma correta. Eu falo como título mesmo. Sim. Pois atualmente, não é que as coisas mudaram, mas houve uma flexibilidade maior quanto a isso, tá? Talvez até porque muitos médicos não quiseram fazer pediatria, a demanda do pediatra aumentou num certo momento, e aí alguns que não tinham feito residência de pediatria, eu vou explicar o que é residência. O que é hoje em dia? Como que é? O médico forma 6 anos de medicina, né? São 6 anos para ser médico, ele é bacharel em medicina, né? Teoricamente ele já pode atender, né? Na teoria ele é bacharel em medicina. E aí, a partir daquele momento que ele já pode atender, né, pegar um PSF, alguma coisa assim, ou o plantão, né, de clínica, alguma coisa assim, mas ele pode especializar em alguma área, cardiologia e tal. E os que optam pela pediatria, eles têm que fazer 3 anos de residência. Então, fizeram 6 mais 3, 9 anos. Depois de 9 anos estudando, ou seja, 6 anos de medicina mais 3 de pediatria, aí ele está, teoricamente, habilitado a atender como pediatra. Mas aí entra um porém. Existe uma prova, tá? Para que ele passe, para ele ter o título de especialista em pediatria. Algumas residências que são credenciadas pelo MEC, ele terminando a residência, ele já recebe o título de pediatra. Algumas não são credenciadas pelo MEC, então ele teria que fazer essa prova. Mas é indicado, e é como se fosse meio que um consenso,
que mesmo os pediatras que fazem uma residência pelo MEC, credenciado pelo MEC, que faça também essa prova de título de pediatria. E aí, fazendo essa prova, teoricamente, ele está mais habilitado. Então, todo pediatra tem que estudar 6 anos de medicina, 3 anos de pediatria e ainda fazer essa prova, que é uma prova bem complexa, e ganhar esse título de pediatra. Tem muitos pediatras que fazem residência e não fazem essa prova, e isso não impede que eles atendam como pediatra. Tem alguns hospitais, algumas instituições que exigem essa prova para poder entrar. Né? No hospital aqui da nossa região, que é o Hospital Márcio Cunha, no maior hospital aqui, eles exigiam até um certo tempo, não sei se ainda está exigindo, na época que eu terminei a minha residência, eu tive que fazer, mesmo a minha residência tendo sido credenciada pelo MEC, eu tinha o título, eu precisava fazer essa prova para entrar. E eu fiz a prova, felizmente passei de primeiro, alguns às vezes não passam de primeiro, porque realmente é uma prova bem difícil. Beleza. Agora existe uma outra, então eu tenho aqueles que fazem residência e não tem essa prova, tem alguns que não fazem residência, que terminam a medicina e aí fazem uma pós-graduação, né? Que em alguns lugares é uma pós-graduação de 1 ano, em alguns lugares 6 meses, a pessoa vai no fim de semana e faz, né? Não uma residência, mas uma pós-graduação. Então, ele é médico e pós-graduado em pediatria, né? E aí, esses pós-graduados podem também estudar e fazer essa prova de título de pediatria, tá? Não teria problema. Teoricamente, para que ele seja pediatra, ele teria que ter essa prova de título ou fazer uma residência que seja credenciada. E é mediante essa prova que consegue o número do registro, né? Como especialista em pediatria, né? Ele disse esse número no CRM e tal, né? Então, que é o Conselho Regional de Medicina da região que a pessoa mora. Essa que é a linha, né? Mas tem alguns, por exemplo, médicos que terminaram a medicina e que atendem como pediatra. Tem uma experiência grande em atender como pediatra. E sempre no carimbo, inclusive, eles colocam como pediatra, né? Às vezes fica no carimbo. E às vezes não tem o título, mas atendem como pediatra. Né? Isso acontece, né? É o que acontece às vezes, né? Não tem isso. Mas isso é reconhecido pelo CFM? Isso pode acontecer? Isso que é a minha dúvida. Tipo assim, eu como cliente, tipo assim, que às vezes a pessoa vai lá procurar profissionais, né? Aí, tipo assim, esse é pediatra. Tipo assim, como é que eu sei se ele realmente é um pediatra ou não? Se ele tem realmente o título de pediatra, se ele realmente pode atender como pediatra. E pode fazer essa pesquisa, né? E pode fazer essa pesquisa aí nesses órgãos para ver se realmente é. Né? Infelizmente, eu acho que isso não fica disponível para toda a população em geral. Né? Geralmente, o problema vem quando tem uma denúncia. Por exemplo, se o médico ele está atendendo, eu, por exemplo, se eu começar a atender como neurologista, eu não sou neurologista, eu poderia começar a atender como neurologista se eu quisesse. Teoricamente, eu poderia. Né? Não seria ético da minha parte, porque eu não tenho capacidade técnica para isso, mas, né, infelizmente, a gente vê alguns fazendo isso. E se alguém me denunciasse, aí sim veria o problema. Se não houver, entendi. É o número mesmo. Então eu entendo que é o registro mesmo, né? Igual, por exemplo, eu tenho título de especialista em cuidado, né? Eu fiz uma pós-graduação focada em amamentação, né? Então eu quis me especializar. Então, por exemplo, hoje eu tenho o meu número da minha pós registrada no meu Corém. Então, se alguém quiser... eu quero saber se Janice realmente, né? Então eu tenho eles conseguem ver, não, ela tem, eu apresentei meu diploma, tudo, né? Sim. Então, eu imagino que... Porque a gente vê, né? Mas às vezes profissionais que carimbam como pediatra e não tem aquele RQE, que é o registro, né? Junto ao conselho. Sim, e aí você fica, né? E a gente, assim, a gente vê né, na televisão, tanto de, às vezes, médicos que se passam por um especialista de uma coisa e não são, né? Então, isso chama a atenção de como é que eu, como um cliente, estou procurando um profissional, for realmente reconhecer se esse profissional é capacitado, se ele, né, tem um registro adequado, que hoje são um dado importante que a gente tem que estar até atento, né? Eu acho que toda profissão, a pessoa tem que ter a consciência de que tem que estar habilitado para aquilo, né? Né? Qualquer profissão, se a pessoa é um engenheiro, se a pessoa... Qualquer área, né? Agora, eu acho que se torna mais grave ainda quando você está lidando com a saúde do ser humano, né? Principalmente com a saúde do filho, do filhotinho de ser humano, que é algo mais precioso para a vida da mãe ali. Então, acho que tem que ter muita responsabilidade naquilo que você faz, né? Então, ainda mais hoje com as redes sociais aí, né? Eu acho que a pessoa, tudo que a gente fala aqui, para algumas pessoas, aquilo se torna uma verdade, mesmo que aquilo não seja uma verdade. A gente tem que ter muita consciência daquilo que a gente está falando,
muita certeza daquilo que a gente está falando, para a gente não falar coisas que vão virar fake news por aí, E hoje, e hoje a rede social está trazendo muito aquela questão assim, quem tem muitos seguidores quer dizer que é um bom profissional. Não é, né? A gente tá, hoje está tendo um movimento para desvincular isso, né? Tipo assim, não quer dizer que a pessoa tem milhões de seguidores que ela é um profissional capacitado, que ele é qualificado, tudo, né? E o Instagram, ele começou a misturar muito isso, né? Então as pessoas têm que ter muita consciência, assim, realmente, nossa, não é um cara, é um profissional, parece ser bom, mas deixa eu pesquisar sobre realmente a capacitação dele junto aos órgãos, né? Legais aí, os conselhos, né? E aí a mãe, acho que uma das vantagens do Instagram é que a mãe começa a ver o que a pessoa está falando, para ver se ela se identifica também, né? Para ver se ela está Isso, falando uma língua que isso ela mesmo. quer ouvir e tal, né? Eu acho que tem isso é um lado bom, né, das redes sociais. E aí você já vai notando que aquela pessoa vai, tem aquela linha de pensamento seu ou não, né? Porque existem outras linhas de pensamento também, né? Sim, Mas com é isso, certeza. fantástico aí o Então, Janice participar aí. vamos Tá tendo uma finalizar, hora né? e 15 de live, né? Uma hora e 15 de live. Senão as mamães vão ficando com sono aí Não também, assim que é? eu vou dormir. Então, Fabiano, muito obrigada, viu? Foi ótimo, acho que foi bem objetivo, atendeu as expectativas, ao objetivo que eu queria. Eu espero que as pessoas, né, tenham gostado. Teve um grupo grande aí, muita gente entrou, participou, e é isso Sim. que é importante, porque agora elas, né, é um pouquinho que elas trazem aqui, participam, divulgam. E esse é o Ótimo. papel nosso de promoção, prevenção, promoção da saúde, conscientização. Então, agradeço novamente, fico muito feliz aí Eu que desse agradeço. trabalho multiprofissional, né? Fala mais um pouquinho aí da comunidade, faz a divulgação aí, Bacana. que é muito importante. Pois é, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Depois vamos marcar uma live aí. Eu vou te convidar para você no meu Instagram Sim. também, né? Uma live para a gente falar especificamente sobre a amamentação ou algumas dificuldades, né? Esses entraves aí do início aí, que são muitos, às vezes, e dependendo do Então, caminho que a mãe toma, acaba, né, tomando caminhos que às vezes sem volta, né? é, E convidar mais uma vez as mamães, que ainda nós temos ainda as vagas, algumas vagas, 70% das vagas já estão ocupadas. O link da inscrição para o meu projeto Mãe Segura está na descrição da minha bio do Instagram. Só ir lá, onde está lá, Fabiano Teles, clica lá, que vocês vão ser encaminhados para uma página que vai falar valor. Então, é um valor muito acessível. Você vai ficar um ano na comunidade, podendo tirar dúvidas comigo todos os dias, sábado, domingo, feriado, e ainda contar com 15 profissionais da área de saúde, e ainda ganhar um curso meu dos 3 primeiros anos de vida do bebê, falando tudo de alimentação, de sono, de rotinas e de desenvolvimento também para o bebê. Então, fica o convite aí, nós devemos fechar as vagas provavelmente amanhã ou depois. Então, fica o convite e eu tenho certeza que as mamães que entrarem não vão se arrepender, tá bom? E com muito obrigado aí, certeza. Janine, pela abertura aí. Obrigada, viu? Que a E gente fique com continue Deus aí. aí, né? Nessa caminhada aí em prol das famílias, dos bebês, do aleitamento materno, do mundo mais sustentável, mais amoroso, né? Muito obrigado, obrigado aos Obrigada, demais viu? aí. Bom Boa trabalho para noite a vocês e todos. obrigada ao público aí. Deus nos abençoe. Amém. Tudo de bom. Amém. Deixa salva aí. Tchau. Vou salvar aqui. Tchauzinho.